Olá, alunos, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para poder orientá-los melhor em relação à atividade de química, né, para a segunda série dessa semana. Então, como vocês sabem, todas as atividades são postadas aqui na sala de aula virtual, Química para a segunda série. Então, aqueles alunos que ainda não estão acessando, precisam acessar, né, estar presentes na sala para poder conseguir visualizar as atividades. Você vai vir aqui em atividades e você tem acesso, então, a todas as atividades, as que já foram trabalhadas e as novas atividades que são postadas. A última atividade que nós fizemos foi a atividade 8, sobre concentração comum, onde vocês tinham aqui esse formulário, né, para poder preencher sobre concentração comum. Relembrando, essa atividade, eu fiz repostagem dela por 3 vezes sequenciais, para aqueles alunos que ainda não tinham atividade em dia fazer. E o que acontece? Percebi que praticamente não teve acesso, né, nas segundas oportunidades que eu dei para que fizessem essa atividade. Lembrando, pessoal, vocês precisam fazer as atividades, precisam estar com essas atividades em dia, porque são essas atividades que vai compor a nota de vocês, né? Então, tiveram aí uma semana para poder atualizar essas atividades, só que nós precisamos que essas atividades, elas sejam feitas a devolutiva, né? Então, aguarda a devolutiva da atividade 8 e de quem tiver com outras atividades pendentes, então, aguardando aí a devolutiva. Então, vamos falar da atividade 9, que é a atividade dessa semana. Então, ao clicar aqui na atividade 9, vocês terão acesso ao plano de estudo quinzenal, que ele abrange do dia 18 ao dia 29 de maio, ou seja, abrange então o plano de estudo da semana passada e também dessa semana. Então, da semana passada eu fiz esse vídeo aqui explicando, né, e fazendo uma retrospectiva de todas as atividades, para que você, aluno, pudesse o quê? Visualizar quais atividades que você estava em atraso e poder colocá-las em dia. Para essa semana, então, nós vamos falar agora de mais 2 tipos de concentração de soluções, visto que nós já falamos anteriormente sobre concentração, uma das concentrações, que é a concentração comum, falamos de densidade e falamos também na aula que eu estive com vocês online sobre título, né? Que então é a porcentagem de soluto em massa de uma determinada solução. Então, nós temos aqui o plano quinzenal que vocês podem estar acessando. A atividade dessa semana, na verdade, é essa. Então, como eu já disse anteriormente, nós iremos trabalhar com 2 novas concentrações de solução. Onde a primeira aqui nós temos a concentração chamada molaridade, ou então chamada de soluções molares, né? Então, vocês, naquele link lá, vocês vão acessar, vocês vão ter acesso a essa videoaula aqui, que vai falar sobre a molaridade. Então, o que acontece? Você vai ter acesso, então, né, através desse link naquela videoaula, onde vocês vão assistir, que é pouco mais de 10 minutos. E aí, depois eu coloquei aqui sobre a segunda tipo de concentração, que é ppm, né? Parte por milhão. Então, eu coloquei aqui dois indicativos de 2 videoaulas, onde essa primeira, quando você clicar aqui, você vai ter acesso, então, a essa videoaula, onde o professor vai estar explicando para você e fazendo relações aqui, então, desse tipo de concentração parte por milhão. Esse segundo link aqui, você vai ter acesso, então, a essa videoaula que também vai estar falando o quê? De ppm. Como é uma aula bem curtinha e as 2 aulas abrangem de forma diferente esse tipo de concentração, então uma é complementar a outra. Por isso que eu acabei deixando as 2 indicações. São 2 videoaulas bem curtinhas, então vale a pena estar assistindo as 2. Então, o que vai acontecer? Assistiu a videoaula, eu fiz aqui um resumo dos 2 assuntos. Então, tem aqui um resumo de concentração molar,
ou também conhecida de molaridade. Ela é representada por esse Mzinho aqui, um pouquinho diferente com essa perninha. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês copiem esse resumo aqui. Então, que isso daqui é o resumo do assunto, onde tem as formulazinhas que compõem esse tipo de concentração, que é bastante importante, que nós precisamos saber. Trouxe aqui um exemplo para vocês verem de como que resolve, então, um exercício quando está falando de concentração molar. Então, nós temos aqui o segundo tema, o segundo tipo de concentração, que é o ppm, que quer dizer, então, parte por milhão. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto que você tem, né, em uma parte de soluto, você vai ter em 1 milhão de partes de solução. Vamos pensar assim, você tem uma pizza. Você pegou essa pizza e dividiu ela em 1 milhão de partes. A quantidade de soluto, a sua pizza vai ser sua solução. O seu soluto vai ser uma fatia desse 1 milhão de fatias. Então, ppm é isso. Então, é uma unidade de concentração que nós trabalhamos para soluções muito diluídas. Ou seja, uma solução que tem um volume grande quando se relaciona com a quantidade soluta ali. Então, a quantidade soluta ela é muito pequena dentro daquela solução. E aí, nós chamamos, então, de ppm. Também, para vocês escrever esse pequeno resumo aqui. Escreveu, então, os resumos no caderno? Eu trouxe aqui 4 questões para que vocês resolvam. Então, assistiu a videoaula, fez o resumo? Então, vamos copiar os exercícios e também resolvê-los no caderno. Então, feito isso, após o término, então, de copiar tanto o resumo quanto as atividades e resolvê-las, o que vocês vão fazer, né? Então, essa é a nossa atividade 9. Vocês terão até o dia 1º de junho, que é segunda-feira da semana que vem, para me enviar fotos, então, dessa atividade feita. O envio será pelo e-mail que vocês já conhecem, anicececilio2018@gmail.com. E o que é necessário, pessoal? No assunto do e-mail, você tem que colocar o seu nome, a sua série e turma e fazer a identificação da atividade. No caso dessa atividade em questão, é a atividade 9. Então, você coloca atividade 9. Por que eu preciso que vocês façam isso? Para que eu consiga identificar o aluno, a turma e qual atividade que ele está me fazendo a devolutiva. Então, eu preciso dessa identificação, senão eu não consigo fazê-la de forma correta. Então, a intenção aqui era trazer uma breve orientação de qual é a atividade e como que essa atividade ela tem que ser feita. Então, aguardo a devolutiva de vocês e que aqueles alunos que estão com atividades atrasadas pode fazer e ainda me enviar que eu estarei recebendo, ok? Então, um forte abraço e bom estudo a todos.